Boa tarde, eu sou Alexandre Megalho. O programa Espaço Livre de hoje recebe a veterinária moradora de Ouro Fino, Simone Manfredi Cardoso, que também é chefe da Vigilância Sanitária da cidade de Bueno Brandão. Lembrando que hoje o Espaço Livre está ao vivo, então se você tem alguma pergunta com relação ao que nós vamos conversar hoje, você pode ligar aqui no 3441-1433, pode mandar mensagem também no nosso WhatsApp. Mas boa tarde, Simone, tudo bem? Oi, boa tarde, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde à população de Ouro Fino. Vamos lá. Bom, o nosso assunto, como sempre, né, ultimamente, é coronavírus. E existe outros tipos de coronavírus. Eu quero que você explique pra gente, Simone, porque no estado de São Paulo já foi identificado um aumento de 30% no abandono de animais domésticos por conta do medo das pessoas em adquirirem o Covid-19 através dos cães. É um medo real ou infundado? Não, na verdade isso é um absurdo, pelo menos até então. Não existe nenhuma comprovação científica a esse respeito e realmente é muito importante que a população passe a entender melhor como é essa classificação, né? Então, se me permite, eu já posso... Sim, tá? Por favor. Então, vamos lá. A classificação de vírus, ela vai com relação a sintomatologia, morfologia, tá? Vírus, nós vamos ter mais ou menos umas 3.600 espécies catalogadas, o que se acredita, na verdade, estima-se que até que haja mais de 500 mil espécies por causa das mutações, né? O vírus, ele sofre mutações assim muito rapidamente, ele se adapta, né? Por isso também a dificuldade em combater um vírus. Existem as divisões, né, de família, gênero e espécie. Família, a gente está com os vírus, eles são da família Viridae, né? O gênero vírus e a espécie viral. Então nós estamos tratando de uma família chamada Coronaviridae, tá? Dentro dessa família Coronaviridae, nós temos dois tipos, né? Vamos falar assim, de corona, que é o que afeta os animais, que não afeta os homens, e o que afeta os homens e não afeta os animais, tá? Então, não existe essa comprovação científica de que o coronavírus, Covid-19, afete animais. Nós estamos falando então em cima do coronavírus, gênero alfa coronavírus, tá? O Covid é do beta coronavírus, tá? Então nós estamos, outro gênero. A espécie que afeta os animais é o canino coronavírus e o felino coronavírus, tá? Então, canino coronavírus é o que afeta os cães, felino coronavírus é o que afeta os gatos. No coronavírus canino, ele vai causar vômito, diarreia com sangue, que é a gastroenterite hemorrágica, e ele é prevenido com vacina. E nos gatos ele vai causar a síndrome, a peritonite infecciosa felina, a FIV, né? E nenhum deles passa ao homem, e eles são prevenidos com vacinação. Então, quando você ouve que o cão tem que tomar vacina contra o corona, é esse corona que nós estamos falando, tá? E o Covid, ele faz parte do gênero beta coronavírus, tá? O Covid-19, ele vem diretamente de uma mutação do SARS, né? Que é um vírus que é bem patogênico, né? E o Covid-19, então, até hoje, o que se sabe, não se conhece muito a respeito do Covid-19, mas o que se sabe é que ele é transmitido exclusivamente entre seres humanos. Simone, algumas pessoas já comentaram isso, já me perguntaram isso na rua. As vacinas fabricadas para animais, elas podem ser utilizadas para humanos? De forma alguma. A pessoa que tenta fazer essa experiência, ela pode ter problemas seríssimos com relação à sua imunidade, né? A sua resposta imunológica, né? Você vai atingir o seu sistema imunológico com um vírus que ele não tem sintomatologia humana, mas uma hora dessa você tem outras coisas junto, né? Não é só corona,
Tá? Nós temos ali dentro da vacinação de coronavírus, nós temos leptospirose, adenovírus, é tudo junto, né? E mesmo que tivesse separado, é uma vacina feita exclusivamente para animais. Não façam esse tipo de experiência. É porque alguém pode ter acesso, de repente, a uma vacina dessa e querer aplicar achando que vai resolver alguma coisa. Tem as vacinas nacionais que são vendidas assim discriminadamente, né? Qualquer pessoa compra. E as importadas, elas têm um controle maior, mas as pessoas têm acesso. Então, não experimentem fazer esse tipo de coisa, porque realmente não existe indicação nenhuma e vocês podem piorar toda uma situação. Então, para resumir pra gente, cães e gatos que por acaso desenvolvam coronavírus, o felino e o canino, jamais vão contaminar um ser humano. Até então não se existe nenhuma comprovação científica. Vocês vão ver que houve em Hong Kong 2 cães positivos para coronavírus. Porém, existe essa reportagem, existe essa matéria aí rolando na internet, mas sem comprovação científica, não existiu nenhum estudo científico. E hoje eu li de um gato, né? Um gato na Bélgica, que foi positivo, teve dificuldade respiratória e teve gastroenterite hemorrágica. Porém, sem comprovação científica, e ele pode estar acometido do coronavírus do felino mesmo. Tá? Então, não dá para levar esse tipo de coisa em consideração. Enquanto a comunidade científica não comunicar que isso realmente é verídico, gente, não tem fundamento nenhum. Alguns médicos falam, na verdade, o Dr. Rodrigo Magaldi concedeu entrevista pra gente, que uma das formas da gente prevenir contra o coronavírus humano é melhorar a imunidade. Sim. A companhia de cães e gatos melhora a imunidade, já é comprovado cientificamente, correto? Sim, melhora a imunidade, porém vamos atentar também para a parte da sanidade, né? Existem outras doenças que o cão e o gato podem transmitir para o homem, que são verminoses, né? Não se deixa um animal lamber a sua boca, por mais que vai me dar um beijinho. Isso não é uma coisa saudável, né, gente? Então, senão vocês vão se aproximar dos chineses lá comendo os cães, né? Os gatos, os cães, não é por aí. Vamos manter as condições de higiene. Simone, na sua opinião, já que existem vacinas contra coronavírus para animais, em quanto tempo você acha que iremos ter vacinas para o vírus Covid-19 para humanos? Olha, eu não sou infectologista nem imunologista, mas eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho lido, que até o final desse ano ainda deve sair alguma coisa assim, tá? Porque já estão tendo testes, né? Você acha que a produção vai ser suficiente para toda a população ou vai demorar um pouco ainda para chegar? Não, isso vai demorar, com certeza isso vai demorar, tá? E outra coisa também, acho que vale a gente colocar aqui, essa comparação que o povo está fazendo do corona com H1N1. H1N1 é uma gripe, né? A gripe suína. E qual que é as considerações que a gente deve fazer? A gripe, o H1N1, ele já havia medicação para sintomatologia eficaz dele. E a vacinação também foi muito rápida, a descoberta da vacina para o H1N1. E um outro fator é que ele o H1N1, ele não tem uma contaminação tão rápida como é o Covid-19. Então é um erro muito grande querer comparar os dois, e mesmo assim o H1N1 ele também não tinha uma faixa etária específica, né? Tá bom, acomete pessoas mais fragilizadas, mas qualquer doença acomete um sistema imunológico frágil, né? Então, os cuidados com o Covid-19, eles têm que ser intensivos mesmo. Cada um tem que se cuidar ter muito bom senso nisso. Pensar sim no próximo e pensar nele na sua saúde e na saúde do próximo. Isso é fato, não tem como. Simone, sobre sua atuação na vigilância sanitária da cidade de Bueno Brandão, já que você é chefe lá, quais são as ações efetivas que estão sendo tomadas para tentar bloquear a disseminação do vírus no município? Eu sou chefe da Vigilância Sanitária e Epidemiológica da cidade de Bueno Brandão há 12 anos.
Nós estamos controlando as barreiras sanitárias, porque Bueno Brandão é um município 10% zona urbana, 90% zona rural. O município é imenso. O controle do município é muito complicado. E como aqui em Ouro Fino também, a gente não pode proibir pessoas que têm propriedade na cidade de entrarem na cidade. Mas as barreiras, tá todo o funcionarismo público focado em ajudar nessas barreiras. Até o pessoal do escritório, a gente está fazendo revezamento. O que está nos ajudando muito é que a gente está conseguindo identificar as pessoas de fora. Porque nós estamos fotografando as placas, fazendo um questionário, 1 a 1, com muita paciência, com muita colaboração. E existe um controle entre uma barreira e outra. Então, entrou por Ouro Fino e disse que vai sair para o Socorro. Se não sair, nós vamos atrás. Tá? Nós temos aí, lógico que 100% não dá, não tem como, não existe. Então, por exemplo, tem uma pessoa que chega e fala assim: mas eu tenho casa na Furnas, eu vim fazer compra. Você tem casa na Furnas? Quantos dias você está aqui? Estamos há 5 dias. Aí ele tem que dar o endereço correto, nós vamos com o fiscal de tributos, a pessoa é notificada a permanecer em quarentena de 14 dias e, se houver qualquer sintoma, para avisar a saúde pública. Então, nós estamos fazendo esse controle em toda a área do município, tá? Então, nós temos, assim, 10 a 15 denúncias por dia, são apuradas. Sim, temos dificuldade de pessoal, porque somos 5 pessoas só na vigilância e no tributos, mas a gente tem tido uma colaboração imensa da população. Todas as denúncias estão sendo apuradas uma a uma. Eu, a maior parte das vezes, vou pessoalmente nessas denúncias. Nós estamos, a prefeitura nos forneceu um material de proteção, o pessoal está bem atuante, estamos todos assim, com muito foco nisso tudo, e está sendo bem legal, está sendo bem controlado. Eu acho que, apesar de a gente estar com 9 casos suspeitos, né? Graças a Deus até agora não tem acontecido nada de mais grave. E todos esses cuidados, porque Bueno Brandão tem várias entradas e ele faz fronteira com o estado de São Paulo. Simone, citou os 9 casos suspeitos, foram 2 descartados também anteriormente. Sim. Desses 9 suspeitos, algum deles demanda um cuidado especial? Não, todos estão passando bem, estão em isolamento familiar, né? Estão dentro de suas casas e estão sendo monitorados o tempo todo. Nenhum deles está em tratamento hospitalar. Simone, com a sua experiência de tanto tempo na frente da vigilância sanitária e experiência de vida também, esse é a primeira pandemia de grande porte que nós presenciamos, a nossa geração, sim, correto? Sim. Você tem ideia de quando que as coisas começam a poder melhorar, começar a normalizar no Brasil? Olha, eu acho que depois do mês de maio. Eu acredito que nós vamos ter como todos estão aí, quem está acompanhando, realmente o pico está previsto para o final de abril, começo de maio, e eu acredito que ainda passando o mês de maio nós vamos começar a ter uma normalização. Porém, eu acredito e espero que o brasileiro tenha o bom senso de ter essa normalização diferenciada. A gente tem que começar a mudar os nossos hábitos, né? Então, cuidar mais da limpeza das mãos, manter a distância, sermos menos abraço, menos beijo. Isso faz parte, viu, gente? Eu acho que, como nos outros países, a nossa vida deve mudar, né? E perceber o lado positivo disso tudo também. O lado positivo é que nós estamos com um ar mais puro, nós estamos com uma natureza mais preservada esses dias, por incrível que pareça, mas poucos dias a diferença foi brutal, né? Nos mares, no céu, no ar. Então eu acredito que com pouca coisa mais para frente, se a gente for um pouco mais cuidadoso, ter um pouco mais de bom senso, nós vamos ter sim dias melhores mais para frente. Simone, todas as vezes que eu entrevistei alguém da área da saúde, tá, principalmente médicos, e a projeção sempre foi acima do que estava sendo. Então, há um mês atrás, amanhã até sexta-feira, 4.000 casos. E o 4.000 casos atingiu uma semana atrás. Sim. Então, ou seja, demorou-se para atingir os 4.000 casos. Porém, agora há pouco, nós acabamos de olhar a atualização, chegamos em 7.011 casos no Brasil e atualização de agora há pouco também
250 óbitos. Se arriscaria um palpite para essa semana que vem? Quanto que seria? Olha, eu acredito que a gente passe, hoje é quinta, eu acredito que no início da semana a gente já esteja passando dos 10 mil. E óbitos por volta de... provavelmente o dobro. 500. Então tá. A transmissão é muito rápida, né? Não tem, e infelizmente, por mais que a gente faça, por mais que a gente se esforce, o brasileiro tem essa mania de brincar muito, que nem a gente estava comentando ali nos bastidores, né? Então na lotérica não pega, na farmácia não pega. Tem os imunes, né? Que as pessoas falam. As pessoas imunes. Que não estão imunes, mas... Não é isso, mas é que não tem. Imaginem vocês se a gente restringir tudo, que seria o ideal, né? Para que ninguém se contamine, mas se a gente restringir tudo, a gente não vai conseguir viver, né? Não tem como é que a pessoa fica sem comprar remédio, como é que a pessoa fica sem comprar alimento? Alguém tem que trabalhar, né? Nós comentamos também sobre o isolamento vertical, que seria isolar as pessoas de risco. Você vê isso com bons olhos ou você acha que tem que isolar todo mundo? Não, eu concordo, eu vejo que teria sim que fazer esse isolamento vertical e cuidar muito dos idosos, né? Das pessoas que já têm comorbidades, mesmo os jovens que tenham alguma asma, algum problema pulmonar. Mas assim, teria que ser uma coisa com muito esclarecimento e muito bom senso. E eu tenho um pouco de receio com relação à postura do brasileiro, à cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é de não levar as coisas a sério. Então, ele tem medo que aconteça com ele e com a família dele. E não quer que aconteça com ele e com a família dele, mas não está nem aí com a família do outro. Esse que é o problema. A gente tem que pensar, nós temos que ser mais humanos, nós temos que ser... a gente tem que ter um pouco mais dessa humanidade, de se preocupar com o próximo, né? A gente se preocupa com tanta coisa na vida e esquece das pessoas. Eu acho que esse é o momento em que a gente realmente tem que ter esse sentimento de não prejudicar realmente o próximo, né? Isso é uma coisa assim que o brasileiro não tem esse hábito. O brasileiro tem aquele jeitinho, né? Vamos aproveitar, colocar o álcool gel mais caro, o papel higiênico mais caro, o remédio mais caro. Todo mundo quer tirar um proveito. E o que acaba é que a gente se prejudica uns aos outros de forma generalizada. O ataque aos supermercados, né? A gente já está tendo um pouco de desabastecimento em alguns itens. Até com relação às máscaras, a gente que está na saúde, eu estou no front, tenho contato com as pessoas de fora o tempo todo, São Paulo, Rio de Janeiro. Teve gente que veio de fora do país. Mas veja, os profissionais de saúde, os médicos e os enfermeiros precisam dessas máscaras, né? Então, esse absurdo das pessoas particulares que compraram várias, a gente entende que compraram para se proteger, porém esses profissionais precisam mais, é eles que vão cuidar da gente se a gente precisar nesse momento tão difícil. Então, existe um apelo já que essas máscaras sejam entregues aos profissionais dos hospitais e que as pessoas possam fazer máscaras caseiras, tá? Tem aquela com o celofane e uma tiara, tudo muito simples. Ela é super eficaz, muito legal de ser feita, coisa simples, você custa R$2. E eu acho que esse tem que ser o pensamento. A gente tem que proteger a população, ter os profissionais de saúde para que possam cuidar da gente, não abarrotar os hospitais, respeitar essa limitação social até que venha uma segunda ordem, né? E a gente tem visto que isso dá realmente resultado. Mas eu preciso trabalhar. Tudo bem, mas vamos trabalhar dentro das normas sanitárias do que recomenda o Ministério da Saúde. Simone, como foi feito o isolamento, a quarentena no Brasil, e nós comentamos sobre o isolamento vertical. O vertical seria o quê? Para as pessoas entenderem. Isolamento das pessoas acima de 60 anos e pessoas de risco, aquelas pessoas que têm comorbidade. Porém, andando pelas ruas, não só de Ouro Fino, mas de qualquer lugar que você ande, nós vemos exatamente o grupo de risco passeando como se nada tivesse acontecendo. A gente pode ir no Lago dos Palomos, onde vão ver vários lá, idosos passeando pela 3 de Maio, sim, idosos caminhando com cachorro e aquela coisa toda. Como fazer para essas pessoas entenderem que o risco maior é delas
do que os mais novos. E essa é uma situação que a gente tem reparado em todas as cidades, viu? A cabeça dessas pessoas, elas pensam que com elas já passaram muita coisa na vida, eles têm muito mais experiência do que nós, né? Então eles colocam isso como de uma forma assim: se tiver que acontecer, eu já estou velho, Deus vai me levar de qualquer forma, de alguma coisa, que se for disso, então tudo bem. Mas essas pessoas têm que entender que elas são amadas, que elas são importantes para as outras pessoas, para a família deles, que a gente não quer que aconteça nada, e que exatamente por eles terem tanta vivência e tanto conhecimento, eles ainda têm muito a nos ensinar. E que eles sirvam de exemplo, tá? Porque essa não vai ser a primeira epidemia, a primeira pandemia que a humanidade vai passar. Então, a gente tem que deixar um legado para os nossos descendentes. Eu acho que esse posicionamento de mostrar que o meu avô está cuidando de todo mundo e se cuidando, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que e lembrando que eles também podem disseminar doença, né? Eles estando doentes, a família tem contato, nós vamos ter mais problemas. Então é o bom senso, gente. A gente não quer que eles sofram, a gente não quer que eles padeçam, a gente não quer que eles morram. Simone, nosso tempo é curto. Sim. Obrigado pela presença. O espaço é livre para suas considerações finais. Eu peço que a população respeite o que o poder público demanda e o que o poder público está colocando para que a população faça. Nós estamos passando por isso todos juntos, e não é um ou outro que está sofrendo com esse isolamento, somos todos nós, economicamente e socialmente falando. Não está fácil para mim, não está fácil para o Alexandre, não está fácil para o povo daqui, não está fácil para o idoso, não está fácil para as crianças que estão longe da escola. Então, que todo mundo tenha esse bom senso e tente passar por isso da forma mais pacífica e tranquila possível. Tudo passa e vai passar, né? E eu gostaria até de obrigado, e nesse sentido eu gostaria de fazer um agradecimento a mais aqui. Nós temos hoje é o dia da consciência do autismo, e eles estão fazendo uma movimentação em algumas cidades, inclusive em Bueno Brandão, com o apoio da igreja, da polícia militar, os prédios públicos e hospital, colocando faixas azuis no alto da cidade, mostrando que o autismo deve ser respeitado. Tá aí, estão lutando e que estão respeitando a situação do coronavírus, evitando aglomerações, esse tipo de coisa, mas estão fazendo aí a movimentação deles também. Então, lembrando desse grupo, né, um grupo muito importante, um pessoal que a gente tem todo carinho e respeito. E eu agradeço. Simone, obrigado pela presença. Obrigada. Na sequência vem as oportunidades de emprego e logo depois vem o Paulo Henrique. Boa tarde a todos.